Pessoal do sétimo ano B, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui mais uma correção de um roteiro de aprendizagem, de um roteiro de atividade. Nós estamos lá no roteiro 3 e nós vamos fazer aqui a situação de aprendizagem 2 e 3. Então, essas situações, elas falam de fração em números decimais que nós já vimos no roteiro anterior, tudo bem? Então, como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, mande para mim no PV, lá no nosso grupo de WhatsApp ou no nosso grupo de matemática, mande uma mensagem e aí eu vou poder ajudar de uma maneira mais particular as dúvidas de vocês. Então, vamos lá, vamos aos nossos exercícios. Então, estamos lá na situação de aprendizagem 2, atividade 1, os números racionais no cotidiano, ou seja, no dia a dia. Vamos ver onde que nós usamos tudo isso. Então, temos aqui o primeiro exercício da apostila, que fala o seguinte: um pedreiro tinha disponível uma certa quantidade de barrinhas de rodapé para terminar de colocá-las nas bases das paredes de uma casa. Ele mediu o perímetro que faltava e verificou que cada barrinha ocupava exatamente 1/20 desse espaço. Ele efetuou mais alguns cálculos e observou que conseguiria colocar 4/5 desse perímetro que faltava. Bom, então ele tinha aqui 1/20, era o que ele precisava, mas ao medir, ao ver a quantidade de peças que ele tinha, ele viu que ele só conseguiria colocar uma parte do que faltava. Tudo bem? Quantas barrinhas de rodapé ele possuía? E a quantidade será suficiente para completar o rodapé? Bom, para responder essa questão, deixa eu pegar uma caneta aqui. Para responder essa questão, quantas barrinhas de rodapé ele possuía, eu preciso fazer conta. Mas, para responder a quantidade será suficiente para completar o rodapé, eu já sei que não. Por que eu sei que não? Porque ele precisava de 1/20, mas ele só tinha 4/5 dessa parte. Então, ele só tinha um pouco disso. Ele tinha menos do que ele precisava. Então, ele estava faltando. Então, o que significa esse exercício? Que aqui eu tenho uma divisão. Porque na fração de uma fração, ou eu multiplico ou eu divido. Como está faltando, então aqui eu tenho uma divisão. Eu tenho 4/5, que é o que eu tenho, mas eu preciso de 1/20. Então, aqui eu tenho 4/5 dividido por 1/20. Quando eu tenho uma divisão, que é o que nós vimos nas atividades anteriores, eu tenho duas opções. Ou eu faço multiplicação cruzada, faço 4 vezes 20 e 5 vezes 1, ou eu copio a primeira fração, que é 4/20, 4/5. Patrícia, deixa eu apagar aqui. Eu copio a primeira, que é 4/5, e multiplico. Quando eu inverto a fração, eu troco a minha operação. E aí eu vou ter 20 sobre 1. Tudo bem? Então, quem estava em cima, quem era o meu numerador, passa a ser o meu denominador, e o meu denominador passa a ser o meu numerador. Tudo bem? Vou multiplicar isso daqui. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, eu tenho 4 vezes 20, eu tenho 80. E 5 vezes 1, eu tenho 5. Vou fazer essa divisão, dividindo 80 por 5. Se eu não tiver errada, isso é 16. 80 dividido por 5. 8 dá para dividir por 5, porque 5 vezes 1 é 5.
venho aqui, subtraio 5, vai sobrar 3. Abaixo 0, vou ter 30. 5 vezes 6 é 30. Tudo bem? Então, eu tenho aqui 80 dividido por 5 são 16. Então, 4/5, que é o que faltava para mim, que eu vi que não tinha, são 16. Então, o que eu tenho aqui? Que logo eu tenho as 16 barrinhas. Então, 4/5, aqui eu coloquei para vocês deitado, tudo bem? Aqui estão as frações de maneira de pé e aqui ocupando uma linha. Então, eu tenho 4/5 dividido por 1/20. 4/5 vezes 20 sobre 1, que eu vou ter 20 sobre 5, que é 16. Logo, 16 barrinhas. E aí ele pergunta, a quantidade é suficiente? Não, não é o suficiente, por quê? Então, pelo fato dele colocar a informação que ele só conseguiria 4/5 do perímetro, já é dado, já é falado que ele não tem a quantidade suficiente. Então, além de fazer a conta para saber quantas pecinhas ele tinha, eu também tenho que ter a leitura para compreender que ele não tinha quantidade suficiente. Tudo bem? Então, vamos para o próximo, 1.2. Após uma convenção, os moradores de uma construtora de edifícios, para atender às leis federais 10.048 e 10.098, ambas do ano 2000, decidiram a divisão das vagas conforme a tabela a seguir. Essa lei, gente, fala o seguinte, que mediante a quantidade de vagas para algumas de estacionamento, até mesmo de cadeiras em determinados espaços, quando eu tenho, nesse caso, nós estamos falando de automóvel, nós estamos falando de estacionamento, quando é privativo, até 100 vagas, eu não preciso ter exclusividade para deficiente, mas eu preciso ter 10% dessas vagas para motociclistas e 5% dessas vagas para ciclistas. Quando eu tenho um estacionamento privativo com mais de 100 vagas, eu tenho que deixar 2% das vagas exclusivamente para deficientes, 10% para motociclista e 7% para ciclista. Quando é coletivo, ou seja, de uso para todos, até 10 vagas, não preciso ter vaga exclusiva para deficiente, preciso ter 25% para motociclistas, 10% para ciclista. Quando o estacionamento tem mais de 10 vagas e esse estacionamento é coletivo para uso comum da sociedade, tenho que ter obrigatoriamente 5% para vagas deficientes, 30% para motociclista e 10% para ciclista. Tudo bem isso? Então, esses dois são vagas privativas. O que são vagas privativas? O estacionamento de um prédio, um condomínio. Coletivo, estacionamento na rua, shoppings, tudo bem? O que ele quer? Com base nos dados acima, quantas vagas serão destinadas para deficientes, motociclistas e ciclistas para um estacionamento privativo com 1.200 vagas? Aonde que está 1.200 vagas? Privativo até 100 vagas, privativo com mais de 100 vagas. Não interessa se são 300 vagas, 400, 1.000, 2.000, 100.000. Sempre que for acima de 100 vagas, 2% para os deficientes, 10% são para os motociclistas e 7% para os ciclistas. Então, nós precisamos fazer aqui 2% dessas vagas
dessas 1.200 vagas, 10% dessas 1.200 vagas e 7% dessas 1.200 vagas. Tudo bem? Bom, quando nós falamos de porcentagem, nós vimos vários exercícios anteriormente em outras atividades. Eu tenho aí várias possibilidades de fazer. Então, eu posso entender que, como se trata de um estacionamento privativo com mais de 100 vagas, nós temos, vamos às contas. Então, nós temos aqui, fazer primeiro de deficiente, tudo bem? Que são 2%. Então, eu tenho 2% de 1.200, tudo bem? 2%, o que significa 2%? 2 por, significa uma divisão, cento. Cento é 100. Lembrando da nossa regrinha das atividades anteriores, D significa uma multiplicação que eu represento por um pontinho, tudo bem? 1.200, ficou ótimo esse 1.200, né? 1.200, vou multiplicar. Como que eu faço uma multiplicação de fração? De cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 1.200, nós temos aqui 2.400. 2.400 dividido, quando eu não tenho nada aqui embaixo, é 1. 100 vezes 1, 100. Para dividir por 100, eu posso somente cortar os zeros. A quantidade de zero que eu corto em cima, eu corto embaixo. Ó. Um zero com esse zero. Outro zero com esse zero. O que sobrou para mim? O que sobrou para mim? 24 dividido por 1. 24 dividido por 1 é 24. Então, para os deficientes, para as pessoas que precisam de um carro diferenciado, enfim, eu vou ter que disponibilizar 24 vagas nesse estacionamento de 1.200 vagas. Tudo bem isso? Ah, Patrícia, mas eu não fiz assim. Eu fiz o seguinte, eu fiz 1%. Eu sei que 1% de 1.200 é 12. Porque na minha cabecinha eu já estabeleci que 10% eu tiro um zero, 1% eu tiro 2 zeros. Então, 1% é 12. Se 1% é 12, 2% é 24. Eu consigo fazer assim? Beleza. Pau na máquina. Faça desse jeito. Ah, ao invés de colocar 2 dividido por 100, eu coloco 0,02 e multiplico por 1.200. E aí eu encontro os mesmos 24. Pode ser assim? Pode ser assim, da maneira que você compreender. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Temos aqui 10%. Então, nós temos aqui de novo 10% de 1.200. 10% de 1.200, eu tenho 10 dividido por 100, vezes 1.200. Aqui nós temos 10 vezes qualquer coisa, é só eu aumentar o zero. Então, aqui eu vou ter 12.000, porque, ó, era 1.200, aumentei um zero, dividido por 100, porque quando eu não tenho nada aqui é 1. 100 vezes 1, 100. O que eu faço agora? Vou cortar os meus zeros. Ó, um zero de cima, um zero embaixo. Outro zero em cima, outro zero embaixo. Esse zero aqui, ó, esse aqui, eu não posso cortar, porque eu não tenho outro zero para dividir. Então,
Quando fala cortar, na verdade, eu estou dividindo um zero de cima com um zero de baixo, beleza? Então, o que sobrou para mim? 120. Tudo bem? Então, eu vou ter que destinar 120 vagas para as motos. E aí, 7% de 1.200, a mesma coisa. 7 dividido por 100 vezes 1.200. Tudo bem? Aqui não tenho nada, é 1. 7 vezes 0, 0 vai dar 0. 7 vezes 2, 4. Sobe 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Tem os dois zeros aqui para acrescentar. Temos 8.400. Dividido por 100. Faço a mesma coisa. Venho aqui, vou trocar de cor para ficar mais fácil. 1 zero com 1 zero. 2 zeros com 2 zeros. Tudo bem? O que sobrou para mim? 84. Então, aqui eu tenho 84. Ficou ótimo esse número, hein? Então, aqui eu tenho 84. Então, eu tenho 24 vagas para deficientes, 120 vagas para as motociclistas, e tenho 84 vagas para os ciclistas. As outras vagas restantes para carros comum, para os moradores comum. Tudo bem isso? Ah, Patrícia, eu posso fazer então do meu jeito? 1%, eu tiro 2 zeros, eu vou ter 12, e aí 2% é 24? E se eu sei que 1% é 12, eu posso fazer 12 vezes 7? E aí eu vou encontrar 84? Pode, você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas você precisa explicar isso. Você precisa colocar o seu raciocínio de uma maneira que outras pessoas compreendam. Tudo bem? Aqui, ó, eu coloquei a tabelinha para vocês, acho que de um jeito mais bonitinho, para vocês poderem compreender. Tudo bem? Bom, então aqui nós temos 24 vagas para os deficientes, 120 vagas para os motociclistas e 84 vagas para os ciclistas. Estamos agora na situação de aprendizagem 3. E nessa situação de aprendizagem 3, nós vamos falar de sequências numéricas e expressões algébricas. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Temos aqui 1.1. Carlos tinha R$300 quando em janeiro de 2020 resolveu economizar dinheiro e fez uma tabela com o valor da economia total a cada mês. Então, temos aqui em janeiro, ele tinha R$300. Em fevereiro, ele tinha R$400. Em março, 500. Em abril, 600. Em maio, 700. Em junho, 800. Em julho, 900. E em agosto, mês passado, R$1.000. Qual a quantia Carlos está economizando por mês? Bom, se eu observar, no primeiro mês ele colocou R$300. No segundo mês ele tinha 400. Ele não tinha R$400 a mais. Ele tinha R$400 guardado. Então quer dizer que em fevereiro ele conseguiu guardar R$100. Em março ele tinha 500. Não era 500 a mais. Ele tinha R$500 no total. Então quer dizer que ele economizou R$100 a mais que o mês anterior. Então, perceba que cada mês está aumentando R$100. Então, todo mês ele está economizando R$100. Que aqui ó, está escrito essa palavrinha que vocês vão ver várias vezes, regularidade. Então, observando, existe uma regularidade a cada mês partindo do valor inicial. Já para o mês seguinte, existe um acréscimo de R$100. Então, ó,
Partindo daqui do mês que ele começou a economizar, ele foi economizando R$100 a cada mês. Então, tem uma regularidade. Regularidade é quando está acontecendo o mesmo processo, tudo bem? Então, vamos ao exercício. Letra A. Seguindo o mesmo padrão da sequência, qual será o total economizado até julho de 2021? Ele quer saber. Bom, se ele quer saber quanto ele vai ter economizado até 2021, até julho, eu tenho que ir vendo quanto ele economizou a cada mês. Então, ele está economizando a cada mês R$100. Então, ele economizou 100 em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 10, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Tudo bem? Então, até julho, ele economizou R$2.100. Ah, Patrícia, mas eu aqui fazendo as minhas contas, dá 19, dá 18, fazendo as minhas contas. Eu tenho que lembrar que ele começou com os R$300 que ele guardou. Então, quantos meses eu tenho de julho a julho? Eu tenho 12 meses de julho a julho. 13, 14, 15, 16, 17. Tudo bem? 18 meses contando com outro julho. Então, temos 18 meses que ele economizou. Só que eu tenho esse primeiro mês de R$300. Quando eu somo tudo isso, ele vai ter economizado R$2.100. Fazer uma poupança bem interessante, hein? Então, aqui nesse exercício, gente, é só somar, tudo bem? Escreva uma expressão algébrica que determine qual será o total economizado após N meses de economia, partindo de novembro de 2020. Bom, quando ele pede para você montar uma expressão algébrica, você tem que montar uma conta que sirva para qualquer mês, para qualquer tempo, que é só substituir. Então, os meus meses eu vou chamar de N. Como é uma novidade para nós nesse momento, já coloquei aqui para vocês a formulinha e em cima da formulinha eu vou explicar para vocês, tudo bem? Então, o meu AN é o meu valor correspondente. Então, é o meu total. Então, o meu A é o total. R$300 é o valor fixo, que é por onde ele começou. Então, R$300 por onde ele começou a fazer a economia. É o primeiro valor que ele guardou. Esses R$300, eu sempre vou somar R$100 por mês. E quem são esses meses? Eu vou chamar de N. Então, vamos pensar aqui. Se ele guardou R$100 durante 3 meses, eu vou substituir aqui o 3 e eu vou ter 3 menos 1, 2. 2 vezes 100, 200. 200 mais 300, 500. Olha só, o segundo mês de economia está aqui, março, mês 2. Se eu colocar 2 aqui, 2 menos 1, 1. 1 vezes 100, 100. Tudo bem? 100 mais 300, 400. Tudo bem isso? Então, para cada item, eu atribuí um significado. Então, o meu N é o mês correspondente, o N indica qual é o mês que nós estamos falando, o 300 indica qual é o meu primeiro termo, que são os 300 por onde ele começou, e o 100 indica o valor economizado a cada mês, que é o que ele está conseguindo guardar. Tudo bem? Então, essas regularidades, essa sequência, nós vamos ver outros exercícios além desse, e eu acredito que vai ficar um pouco mais
tranquilo para vocês compreenderem. Então, de primeiro momento, a ideia é perceber que quando eu não sei um valor, ou quando esse valor pode ser mudado a cada momento, eu atribuo uma letra para ele. Tudo bem? 1.2. Mariana criou um jogo de tabuleiro em que cada jogador lança um dado de 6 faces e escolhe uma expressão algébrica. Então, é um dado comum de 1 a 6, tudo bem? Porque tem diversos dados, né, com maior quantidade de faces e tudo mais. A quantidade de casas a percorrer no tabuleiro será o resultado da expressão algébrica quando substituído o valor D pelo número obtido no dado de 6 faces. Ao lançar o dado, ela obteve o número 3. Então, tem uma expressão, nessa expressão tem um valor lá, D, e eu tenho que substituir, porque ela teve, a hora que ela jogou o dado, ela alcançou o número 3. Então, vamos ver do que se trata. Letra A. Qual expressão algébrica ela deveria escolher de maneira que pudesse percorrer o maior número de casas? Justifica sua resposta. Então, ele dá aqui a expressão. Então, ele dá a expressão 1, 2D, expressão 2, D mais 5, e expressão 3, 3D menos 5. Tudo bem? Eu vou voltar aqui que fica mais fácil para entender. Então, o que ele fala? Que no lugar da letra D, eu tenho que trocar pelo número que eu joguei o meu dado. Então, fácil observada no dado. Foi a 3. Então, o que eu vou fazer com esse 3? Aonde tem a letra D, eu vou substituir por 3. Então, aqui, ó, letra D, 2. Quando eu tenho um número e uma letra, igual está aqui, 2D, gente, esse D ficou horroroso. Vamos apagar isso aqui. Quando eu tenho um número e uma letra, como está aqui, ó, 2D, no meio, entre eles, como não tem nenhuma operação, não tem nenhum sinal, eu entendo que aqui no meio tem uma multiplicação. Tudo bem? Então, aqui no meio eu tenho uma continha de vezes. Então, eu tenho aqui 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Qual é a segunda expressão? D mais 5. Quem é o meu D? É o número que eu encontrei. 3. 3 mais 5. 3 mais 5 é 8. O que eu tenho aqui agora? 3D menos 5. Então, eu vou ter 3 vezes a minha letra D, que vale 3, menos 5. Quando eu tenho uma expressão que não tem parênteses, o que eu resolvo primeiro? Eu resolvo a minha multiplicação. Então, eu tenho aqui 3 vezes 3, 9. 9 menos 5, 4. Então, qual é a expressão que ela poderia escolher para ela ter um número maior? Ela deveria escolher a expressão 2, porque a resposta aqui foi maior. Tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês de um outro jeito. Então, fazendo D3, quer dizer que no lugar da letra D eu vou colocar o número 3, expressão 1, é essa daqui, 2D. Então, eu vou ter 2 vezes 3, que é 6. Expressão 2, D mais 5, quem é o meu D? 3. 3 mais 5, 8. Expressão 3, o que eu tenho? Aqui, ó, 3D menos 5. Então, eu tenho 3 vezes 3, que é 9, menos 5 é 4. Qual expressão teve o maior resultado? A expressão 2. Tudo bem? Então, essa que ela deveria escolher. Como eu posso justificar a minha resposta?
Posso justificar explicando meu exercício, posso justificar deixando o cálculo, que já é o suficiente. Além de colocar o cálculo, eu preciso escrever o que ela deveria escolher. Então, para andar o maior número de casas, Mariana deverá escolher a expressão 2. Tudo bem? Vamos para o próximo. Copie o modelo da tabela abaixo, tá aqui, já copiei muito rápido, e complete com a quantidade de casas a ser percorrida de acordo com todas as possibilidades de lançamento do dado. Quando eu falo todas as possibilidades, quais são as possibilidades que eu tenho para um dado? Tem a possibilidade número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque ele fala lá no começo que é um dado de 6 faces. Então, está aqui. Tcharam! Encontrei. O que eu vou fazer? A mesma coisa. No lugar da letra D, eu vou substituir pelo valor da minha face. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 1, eu vou ter 2. No lugar da letra D, vou colocar 1. 1 mais 5, eu vou ter 6. Aqui, eu vou ter 3 vezes 1 menos 5. 3 vezes 1, 6. 6 menos 5, 1. Se a face for 1, ela ainda deve permanecer na expressão algébrica de número 2, porque é onde tem o maior valor. E assim vocês vão fazer para todos os outros, tudo bem? Não vou ficar aqui fazendo de todos, porque senão nós vamos ficar bastante tempo e nosso vídeo fica muito longo, né? O anterior ficou bem longo. E aí aqui, para facilitar a sua vida, olha só como eu penso em você, para facilitar a sua vida, eu já deixei montado aqui, não é para copiar, é para facilitar e você conferir se você acertou todas as continhas, todas as expressões, ok? Bom, então continuando, estamos lá no exercício 1.3. Descubra a regularidade de cada uma das sequências a seguir para escrever os próximos 3 termos. Então, para você continuar, mais 3. Escreva a expressão algébrica que representa essa regularidade. Então, nós temos aqui a primeira: 2, 4, 6, 8, 10, 12. E ele pede para você colocar uma expressão algébrica. Quando falo em expressão algébrica, eu tenho que unir números e letras para que isso sirva para todos. Ó, do 2, eu fui para o 4. Eu somei 2, eu fiz mais 2. Do 4, eu fui para o 6. Eu fiz 4 mais 2, 6. Do 6, eu fui para o 8. Eu fiz 6 mais 2, 8. Ok, tá certo? Claro que tá certo você pensar assim. Para outro exercício. Para esse exercício, eu tenho que lembrar que eu posso começar essa sequência por onde eu quiser. Se eu estiver começando essa sequência pelo número 2, fica fácil. Mas se eu estiver começando lá pelo número 1568, e eu falo assim para você, qual é o próximo? Como que você vai falar para mim qual é o próximo número? Como? Então, eu tenho que pensar numa expressão algébrica que eu consiga resolver para qualquer momento. Então, eu tenho aqui, 2n. Por que 2n? Porque eu tenho 2 vezes o desconhecido. Quem é esse desconhecido? Pode ser qualquer número. Quem que vai vir aqui antes do 2? Eu não sei. Quem que vai vir aqui? Quem que vai vir lá na frente? Então, quando o meu n valer 1, 2 vezes 1, eu vou ter o meu primeiro termo, que é 2.
Quando eu tiver 2 vezes 2, que é o meu segundo termo, eu vou ter 4. Olha só. Primeiro, eu querendo pôr a mão. Quando eu tiver o meu primeiro termo, ele tem que ser 2. Olha só, meu primeiro termo é 2. Quem é o meu segundo termo? É o 4. Quem é o meu terceiro termo? O 6. Então, 2 vezes 1, quando o meu N, quando o meu termo for o primeiro, eu vou encontrar o número 2. O que ele quer que você faça? Encontre os próximos 3 termos. Então, aqui eu vou ter 12, depois eu vou ter 14, 16, porque aqui é 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18. É a tabuada do 2, tudo bem? Então, é 2 vezes alguma coisa. Vamos para o próximo. Temos aqui 3, 5, 7, 9. Perceba que é um a mais do que eu tenho aqui. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um a mais. Então, eu tenho a mesma sequência daqui, 2 vezes alguma coisa, mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Aqui, são os meus termos. Primeiro termo vale 3. 2 vezes 2, segundo termo, mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Meu segundo termo vale 5. Tudo bem? Aqui o meu terceiro, quarto, quinto, sexto. Quem que é aqui? O sétimo. 2 vezes 7 mais 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1, então aqui é 15. Quem que é o meu próximo termo? O 8. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Tudo bem isso? Tranquilo? Vamos para o próximo. Eu tenho 1, 4, 9, 16 e 25. Esses números não me parecem ser uma sequência de multiplicação de tabuada. Não me parece ser uma tabuada mais 1. Como aqui, por exemplo, na letra A é a tabuada do 2. 2 vezes alguma coisa. Na letra B é uma multiplicação e uma soma. É a tabuada do 2, 2 vezes um número mais 1. Aqui não é. Aqui o que eu tenho são os meus quadrados perfeitos. Eu tenho aqui, 1 ao quadrado, 1. O meu primeiro termo ao quadrado, 1. O meu segundo termo, 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado significa que eu vou repetir 2 vezes. 4. O meu terceiro termo, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, não é 3 mais 3. É sempre quando tem uma potência, uma multiplicação. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9. Olha só, o meu quarto termo, 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4. O meu quinto termo, 5 vezes 5, que é 25. Quem é o meu próximo, então? 6 vezes 6, que é 36, 6 ao quadrado. O próximo, 7 ao quadrado, que é 49. O próximo, 8 ao quadrado, que é 64. Então, a expressão é n ao quadrado. Então, sempre que eu coloco uma letra, eu tenho que entender que ela é uma variável, que ela pode agregar, ela pode ter qualquer valor. No caso de sequência, o próprio nome já diz, uma sequência, eu começo lá pelo número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então,
primeiro termo, olha só, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, e assim vai indo. E tem que bater com os números aqui, tudo bem? Próximo. Uma importante criação da matemática foi o Triângulo de Pascal. Contribuiu em diversas áreas de conhecimento, como na economia, na ciência, na matemática. Esse é o Triângulo de Pascal. Seguindo o padrão, complete-o e explique como pensou para continuar a sequência. Bom, temos aqui o Triângulo de Pascal. Esse triângulo é muito usado para quem pretende aí seguir a área de informática, matemática, é usado também na economia, na área de ciências também é muito usado. Eu vou postar para vocês um vídeo bem legal sobre isso, mas aqui vamos resolver isso. O Triângulo de Pascal, ele é contornado pelos números 1. Então, aqui a sequência, ó, tá vendo? Ó, 1, 1, 1, 1, 1. Então, aqui também vai ser 1, 1, 1, 1 e 1. Aqui também, olha só, a minha escadinha eu vou completando por 1. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui 1 e aqui 1. E agora, para resolver isso daqui, percebam que tem uma sequência. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 3, 6, opa! Aqui já não tem uma sequência, aqui está acontecendo outra coisa. O Triângulo de Pascal é uma soma. Olha só, 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 1 mais 4, ó, 5. 4 mais 6, 10. Vamos arrumar esse 5 aqui. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Tudo bem? Entenderam? Ó, 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. Tudo bem? Então, aí vocês continuam. Para isso, eu coloquei aqui para vocês poderem conferir se vocês fizeram corretamente. Conferir. Conferir não quer dizer copiar, tudo bem? Então, completem a tabelinha de vocês e depois vocês conferem se vocês acertaram todos, porque é só somar, tudo bem? Bom, espero ter ajudado vocês nessa situação de aprendizagem. É uma correção muito, não dá para nós ficarmos fazendo os exercícios como nós fazíamos na sala de aula. Infelizmente, não dá para ficar tirando as dúvidas de vocês por aqui. Então, eu espero ter ajudado um pouquinho para dar o pontapé aí nos exercícios, para corrigir os exercícios, para ver aonde errou, ou para quem ainda não conseguiu fazer, pegar aquele ânimo e fazer o exercício. Então, espero mais uma vez que todos vocês estejam bem, que seus familiares estejam bem. Fiquem em casa, façam distanciamento social direitinho. Se vocês precisam sair para ajudar os seus familiares com alguma coisa, precisa ir no mercado, enfim, fazer algo. Vá de máscara, use máscara, higienize a mão, lave as mãos, passe álcool na mão. Tenha cuidado com você, cuidado com a sua família e cuidado com o próximo. Quando eu cuido de mim, eu também estou cuidando do meu vizinho. Quando o meu vizinho cuida dele, ele está cuidando de mim e do outro vizinho. Então, se todos nós nos ajudarmos, muito em breve
nós vamos estar juntos. Muito em breve nós vamos poder nos ver, vamos poder saber como nós estamos um ao outro pessoalmente, sem estar aqui nessa distância. Então, muito em breve, a ciência está aí estudando muito para uma vacina. Acredito que logo em breve nós vamos poder nos abraçar e nos juntar, como nós fazíamos na sala de aula. Então, eu deixo aqui um abraço para todos vocês. Fiquem bem, sejam organizados nas suas atividades para vocês não ficarem perdidos nas situações de aprendizagem, sejam organizados. Mas o principal que eu quero deixar aqui, eu espero que todos vocês estejam bem. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim. Então, até mais, um abraço para todos vocês.